Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos diante do estudo da palavra, esboço e subsídio para a escola dominical. Quem vos fala aqui é o presbítero Pedro Jorge. Essa aqui é a foto da nossa igreja, na QN 316, conjunto 4, lote 3 e 4, área especial, Samambaia Sul, Brasília, Distrito Federal. Vamos estudar agora a lição de número 12, aula que será ministrada em 23 de dezembro de 2012. O tema da lição será noções do pensamento escatológico de Paulo. O texto áureo nos fala: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, verso 11. A verdade aplicada nos fala: a igreja precisa estar preparada para os tempos do fim, esperando a vinda do Senhor com muita intensidade, como se fosse a qualquer momento. Introdução da lição. Escatologia. É o estudo dos últimos acontecimentos, ou últimas coisas. Trata dos acontecimentos próximos e após a volta de Cristo. Professor e professora, eis aqui uma aula interessante, que vai manter a sua classe bem ligada. Cuidado, porém, com as crenças sem base bíblica que surge no meio do povo de Deus. Questões como: essas questões, na verdade, não eram enviadas a Paulo. Elas surgiam nas igrejas e viravam polêmicas, chegando a dividir ministérios. Geralmente as polêmicas chegavam aos ouvidos de Paulo, que lhe escrevia as cartas, para corrigir os desentendimentos. Tópico número 1. Fontes da escatologia de Paulo. Acreditavam que o fim era chegado. Esse era um pensamento corrente na época dos apóstolos. A comunidade cristã pensava que Jesus retornaria por aqueles dias. A crença que Jesus pudesse retornar a qualquer momento era tão forte que muitos crentes de Jerusalém chegavam a vender tudo o que tinham e davam na igreja. Tópico 1.1. O Antigo Testamento. Material do judaísmo. Essas eram as fontes de Paulo, de onde ele extraiu a doutrina das últimas coisas. Esse material era o Antigo Testamento, o Talmud e os livros apócrifos. Basta ter lido o Antigo Testamento. Infelizmente, existem crentes que leem somente o Novo Testamento, assim como existem pregadores que só pregam no Antigo Testamento. O crente deve ser completo. É necessário ler toda a palavra de Deus. Resumia-se ao Antigo Testamento. Nessa época, já existia a Septuaginta, contendo o rol completo do Antigo Testamento, todo em grego. Tópico 1.2, baseado na pessoa de Cristo. Primícia dos que dormem, ou seja, é o primeiro dos que dormem. Nesse caso, é o primeiro a se levantar dos mortos. Quando Paulo diz que Jesus foi o primeiro a se levantar da morte, está demonstrando que depois dele, muitos outros se levantarão. Conclui-se nesse tópico que Cristo é a base de toda a escatologia. Outra conclusão é que, pela doutrina de Paulo, que Paulo ensinou, Jesus é a base de toda a ciência e o fundamento da fé cristã. Por isso o Senhor Deus escolheu a Paulo, pois ele foi capaz de mostrar nas Escrituras como era
ela aponta para Jesus. Tópico 1.3 Novas revelações de Cristo. Trata-se de um segredo divino. Convém lembrar que a doutrina sobre o arrebatamento não inicia com Paulo. Ela começa com Jesus prometendo voltar para os seus discípulos após preparar um lugar, conforme João 14. E depois é anunciada pelos anjos em Atos 1, versículos 10 e 11, sendo dito que Jesus desceria da mesma forma como foi visto subir, ou seja, tendo desaparecido nas nuvens, apareceria novamente nas nuvens. Oh, glória! Mas a palavra do arrebatamento, essa sim, fica no crédito de Paulo, pois não aparece em lugar nenhum a não ser em suas cartas. Sabemos com certeza que é a revelação do Espírito Santo. Vamos agora ao tópico número 2. Escatologia subjetiva. Diz respeito ao indivíduo. Fala o que vai acontecer individualmente com cada um nos acontecimentos futuros do plano de Deus. Tópico 2.1 A certeza da volta do Senhor. Parousia. Essa palavra grega foi usada por Paulo em suas cartas, quando encontramos nas cartas falando sobre a vinda de Cristo. Sabemos que a palavra usada no original grego foi parousia. Um acréscimo: pela escatologia atual, entende-se que a segunda vinda de Jesus ocorrerá em duas etapas. Na primeira, ele vem como um ladrão arrebatar a sua igreja, sendo oculta aos olhos do mundo, conforme em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E na segunda, Jesus vem com a igreja e com os anjos de guerra, como um general à frente do seu exército, a fim de livrar Israel do cerco do anticristo, conforme Apocalipse 19, versículos de 11 a 14 e Zacarias 14, versículo 4. Tópico 2.2 O estado intermediário da alma. Não precisam ter medo de morrer. Obviamente, a morte nos leva para perto de Deus, mas a experiência da morte é sempre difícil para qualquer pessoa, devido à natureza humana, pois o ser humano não foi criado para morrer, mas sim para viver eternamente. Por isso, todos sentem um certo medo de passar pela morte. Sono da alma. Teologia adventista, onde afirma que a pessoa, ao morrer, a sua alma entra em um estado de sono, aguardando o dia da ressurreição. Essa teoria surgiu com as passagens que usam o termo dormir no Senhor, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Purgatório é um dogma católico, onde afirma que a pessoa, ao morrer, permanece em um local sendo purificada pelo fogo, ou seja, purgando os seus pecados. Essas duas teorias não são doutrinas bíblicas. Tópico 2.3 A ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos. Estranhamente, não criam nisso. Mantinham uma dupla personalidade. Professavam com a boca algo que os seus corações não acreditavam. Isso é semelhante ao que muitos irmãos praticam hoje em dia. Saduceus era um partido religioso de Jerusalém que não acreditava na ressurreição dos mortos. Um novo corpo espiritual. Essa concepção da existência de um corpo espiritual surgiu com a ressurreição do Mestre. Veja a conclusão de Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 44.
Havia um conflito de ideias na igreja dos Tessalonicenses, mas pelo ensinamento das cartas de Paulo, eram todas esclarecidas. Não deixe de ler as passagens de referências. A importância do ensino é devida ao fato de esclarecer esses pontos de dúvida na fé. O problema é que o ensino é pouco frequentado nas igrejas. Vamos agora ao tópico número 3. Escatologia objetiva. Diz respeito a toda a igreja. Falamos daquilo que vale para toda a igreja. 3.1. O surgimento do anticristo. Anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Será um líder habilidoso que conseguirá reunir as potências mundiais em um governo único, mostrando-se um homem bom e capaz. Mas, no devido tempo, ele se rebelará contra tudo que se chama Deus. Homem do pecado. Entende-se pela referência de 2 Tessalonicenses 2, versos 1 e 2, que a manifestação do anticristo ocorrerá antes da vinda de Cristo. Porém, a pessoa do anticristo aparecerá depois do arrebatamento, pois a igreja arrebatada virá com Cristo quando ele vir livrar Israel, conforme Zacarias 14, versículo 15. Epifania do anticristo. Epifania significa a conclusão, a peça que faltava. Aqui seria a revelação final do anticristo. E ambiente preparatório. Esse será o preparo do mundo para a aceitação do governo do anticristo. Os países estarão em crise, a violência dominará e a igreja estará inerte a toda essa situação. Tópico 3.2. A revelação da Epifania. Revelação da Epifania significa a aparição da última peça que faltava para essa escatologia, que seria a própria pessoa do anticristo. Por isso, o comentarista chama de ápice da escatologia. Exposição de sua palavra. A exposição da palavra de Deus não é uma pregação simples. Funciona como explicação dos textos sagrados, tirando as dúvidas e esclarecendo os pontos mais complicados. As pregações atualmente elas são mais temáticas e podem ser manipuladas, ou seja, um pregador desenvolve a sua teoria, cria um tema e prega vários versículos isolados para comprová-la. Aí é só ter uma boa eloquência e pronto. Todos comem a comida podre que é oferecida no púlpito e ainda dão glória a Deus. 3.3. Tempos de restauração de Israel. O Evangelho é uma mensagem de esperança para todas as pessoas. A escatologia, embora descreva um cenário horrendo, ela dá esperança ao que estiver no Senhor. Ensine os seus alunos para que não deixem cair no esquecimento os ensinamentos escatológicos. Isso está ocorrendo nesse momento nas igrejas. E conclusão. Apresente os sinais. Veja as tragédias e a última chacina de crianças ocorrida em Connecticut, nos Estados Unidos. Veja que o atirador também matou a sua própria mãe. Leia Marcos 13:12. Que lamentável. Procure sempre os temas da atualidade para ilustrar a aula. Isso ajuda a manter a atenção e fixa o conteúdo. Para todos vocês, uma boa aula e que, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para a próxima lição. A paz do Senhor para todos.